Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora. Mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com o Roberto Teixeira Claro. Seja muito bem-vindo aqui, Roberto. Prazer enorme em tê-lo de volta aqui com um tema relevante que trata dos portos brasileiros. Excelente, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? Já é a segunda vez, então acho que foi bom o primeiro, né? Muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos falar sobre muita coisa. Legal. Recentemente, aí começando o nosso assunto, recentemente foi publicado até pela autoridade portuária, né? A gente fala muito de automação, de digitalização, e foi publicado pela autoridade portuária a questão dos gêmeos digitais, né? Então, para a gente desmistificar aqui quem nos acompanha, o que são os gêmeos digitais, como funcionam, o que é de tão relevante que vai causar um impacto maior nas questões de digitalização do Porto de Santos? De uma maneira simples assim de a gente explicar e exemplificar o que são os gêmeos digitais, é falar assim, é como se você estivesse num jogo de videogame, né? Você consegue controlar aquele carro, aquele equipamento, aquele STS, o equipamento que você quiser, ou você monitorar um ambiente através de todos os dados, de toda a automação que ele tem. Então, é como se fosse uma réplica digital, onde você consegue simular, esse é o primeiro ponto principal, né? A simulação. O segundo é você controlar os equipamentos, fazer com que eles trabalhem de uma forma automatizada, mas com uma réplica digital. Então, você está vendo numa tela de computador, onde você quiser, uma réplica do que está acontecendo lá no porto, lá no costado, lá em cima do container, do navio. Você consegue replicar isso digitalmente. Isso que é interessante. Legal. Isso daí a gente já tem em outros portos, né? Como Singapura, Roterdã, até nos Estados Unidos. Sim, lá fora isso já é uma realidade. Cada vez mais a tecnologia está avançando, né? A gente consegue ter mais tecnologia, trazer mais para próximo do digital e mais para próximo do real, né? Eles serem uma coisa praticamente única. Então, cada vez mais a gente está conseguindo ter isso. E lá fora isso já é uma realidade. Aqui nos portos brasileiros a gente está começando está engatinhando nessa digitalização, né, nos gêmeos digitais. E é assim, para mim, isso é uma tendência, é um caminho que vai favorecer, vai ajudar o mercado, vai ajudar aos trabalhadores, vai ajudar todos os envolvidos. Porque é uma tecnologia que vai facilitar. Você vai ter mais controle, menos riscos, e uma visão muito mais detalhada do que você está movimentando ali, do transporte. Tá, quando a gente fala desse espelhamento, né? Vamos dizer assim, é um espelhamento, nada mais é do que um espelhamento, você tem tempo, um time de delay, uma latência de internet. Isso já está resolvido, pelo menos aí a gente vai falar da nossa casa aqui do Porto de Santos. Isso já está resolvido, nós já estamos 5.0. Eu digo o porto no geral ou somente alguns operadores portuários que estão 5.0? Excelente pergunta, Fabiano. Essa daí é uma pergunta assim, chave, porque para a gente ter toda essa tecnologia, eu saber o que o equipamento está fazendo, aquela empilhadeira, aquele STS, o que eles estão movimentando e como eles estão movimentando. Eu preciso ter o que a gente chama de latência de rede muito baixa. Então, a tecnologia de comunicação
né? A parte de telecom, ela tem que ser muito rápida, né? E hoje alguns operadores já estão preparados e estão se preparando para isso, mas não são todos. A gente precisa ter rede de fibra ótica no terminal, rede 5G, a gente pode ter redes privadas e redes segmentadas. O que eu quero dizer é, a sua comunicação com aquele equipamento, ela é única. Então, você não vai ter uma interferência de outra comunicação, você não vai estar envolvendo a parte de dados da empresa, a parte de CFTV, você vai ter uma rede única ali. Então, está se comunicando somente com aquele equipamento e muito mais rápido, né? E isso é o ponto mais base que a gente precisa para a digitalização e para o Digital Twins. Legal. Mas, Roberto, você falou de ter uma comunicação com um único equipamento, né? Então, a gente fala muito de IoT, né? De Internet das Coisas. E aí você tem um sistema de bloco de dados para poder fazer o armazenamento e fazer esse contato com os dados. Isso também isso é um segundo passo. Exatamente. Você tá seguindo os passos bem direitinho. Primeira parte é a comunicação. Segunda parte é a automação dos equipamentos. Então, você precisa ter aqueles equipamentos, eles têm que estar na rede, têm que estar conectados, têm que estar ligados. É uma rede, seja uma rede mesh. Essa rede mesh ela se comunica entre todos os equipamentos, todos os pontos. Então, você consegue obter todos os dados, sensor de movimento, sensor de aceleração, altura, peso, vento, umidade, chuva. Todos esses fatores... recentemente eu estive fazendo uma pesquisa, são mais de 120 itens de sensoriamento que a gente precisa ter para um equipamento desse. Para que você evite colisões, evite acidentes. Então, IoT é necessário nessa ponta. Para quê? Para que você tenha todas essas informações em tempo real, sem gargalo, como a gente falou, né? Ela não pode ter um atraso. Que nem a gente, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, ela tem que ser uma mensagem já instantânea, naquele instante você receber, não tem um tempo de intervalo aí. E os sensores, nesse caso, eles vão estar atuando junto com a IoT para você ter todas as informações daquele equipamento. Imagina, você está controlando remotamente ou está automatizado o movimento de um STS e ele... por algum motivo bate em um caminhão, atropela alguém, então são vidas. A gente está lidando também com vidas ali, então isso é muito importante. Quando a gente fala desse bloco, desse arranjo dos dados, né? A gente vem numa toada aí de alguns anos de falar do Port Community System, né? Que é justamente a junção dos dados, aí a gente fala de órgãos anuentes. Aí, tratando dessa digitalização de órgãos anuentes, como que nós estamos hoje, né? A gente conversou sobre alfandegamento, que também foi um programa incrível, sim. Foi um programa desbravador, e a gente falou de órgãos anuentes também. Isso há 2 anos atrás, Roberto. Hoje, como que nós estamos com a questão dos órgãos anuentes, nessa questão de digitalização, nessa questão de integração com outros órgãos para que a gente possa dar celeridade no processo da carga? Esse é um ponto bem delicado, né? Porque a gente está envolvendo não só órgãos anuentes, mas os terminais, agentes de carga, operadores, armadores. São diversos agentes, diversas entidades envolvidas aí. O Brasil ele está começando a olhar para isso. Lá fora já existe o conceito do PCS, né, o Port Community System, onde a gente tem essa troca de informações, troca de dados entre todos os entes, todos os agentes. Então isso é muito importante. É lógico, precisa ter uma legislação, precisa ter uma integração entre todos esses atores, né? E toda vez que a gente fala disso, sempre as pessoas olham pelo seu interesse, mas um ponto importante é a gente olhar pelo interesse de todos, pela comunidade, pela
pelo porto, pelo Brasil, pela movimentação de cargas, pelos operadores, pelo trabalho, tudo isso vai estar envolvido. E isso vai acabar facilitando e gerando mais dados, como que eu posso falar assim melhor, fazendo uma integração melhor. Você vai ter mais informações, eu terei mais informações e a gente consegue trabalhar melhor com isso. Tá, e aí essas melhorias de processos, nos processos, hoje qual o órgão anuente que está mais à frente nesse sentido? Eu não sei te dizer qual é o órgão que está mais à frente, mas eu vejo que o pessoal está começando a caminhar já, assim, os armadores, operadores portuários, ANTAQ, e já estão começando a se movimentar para olhar para o PCS como uma alternativa de você ter uma facilidade de informações, um intercâmbio dessas informações, né? Um exemplo que a gente pode até pegar, né? Por exemplo, essa madrugada, na verdade ontem à noite, né, teve um acidente na Imigrantes, né, na Anchieta, desculpa, onde caiu uma passarela e ficou bloqueado todo o tráfego de caminhões para o Porto de Santos. Imagina o caos que isso gera, todo o acúmulo de cargas paradas, cargas que iam sair e não conseguiram, toda essa movimentação. Com o PCS, a gente tem essa informação em tempo real e a gente consegue começar a tomar decisões e se planejar. Então, o ponto-chave aí é a tomada de decisões baseada nesses dados. Legal. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mesmo com... E aí a gente pode ter essa tomada de decisão com as cargas que estavam agendadas, né? E com o que desceu. Mas aí falando, indo nesse caminho, falando fisicamente, se você tem um navio, vamos dar um exemplo, eu sempre me familiarizo com o navio porque trabalho a bordo, né? Mas você tem um navio que fez uma descarga, ele começa a aumentar a capacidade estática, né, do terminal. Como que poderia ser feito, modulado a questão de uma margem de segurança dentro do terminal? Um exemplo aí no caso da digitalização. Perfeito. Aí, o que a gente consegue trabalhar dessa forma? Você tendo todos esses atores interligados, vamos chamar assim, de comunidade. A gente tem essa comunidade onde a gente vai estar trocando essas informações, esses dados. Então, eu sei que o navio está atracado na Barra, então ele tem uma previsão de entrada aqui no Porto de Santos X, uma data e horário, uma janela ali de atracação. Eu sei que nessa comunidade eu vou ter a praticagem e todos os entes envolvidos, eles já sabem dessa informação. Então, eu consigo me planejar, me programar para antecipar aqueles fatos. Então, hoje, eu tenho uma previsão de atracação. Essa previsão pode ocorrer ou pode ter um atraso. O que vai depender? De maré, de vento, neblina. Recentemente, a gente também teve problemas de neblinas. Então, com isso, a gente consegue obter esses dados e saber uma previsão mais próxima de quando que realmente aquele navio vai atracar. E se eu já tenho uma previsão, eu consigo trabalhar com as transportadoras, a estivagem, toda a questão de movimentação no porto. Porque eu já tenho aquela previsão mais detalhada e mais confiável. Legal, Roberto. E aí a gente falou muito dessa digitalização do processo e agora vamos falar da automação. Recentemente nós vimos a Santos Brasil dando o kick-off com relação a trazer os seus operadores que estavam tripulados, né, para as salas de acesso remoto. E aí a pergunta de 1 milhão, essa mudança de mindset, de conceito de operação portuária, ela já é uma tendência, ela já está no mundo, ela já é uma tendência já mundial, mas em que escala, em que tamanho de escala a gente está no Brasil com a questão da operação por acesso remoto dos equipamentos portuários, principalmente de pátio e armazém? Excelente. Mais uma vez, uma pergunta bem importante, né? A questão da automação e essa questão de controle remoto, né? Para as pessoas que não entendem assim, né? Eu consigo controlar como se tivesse aqui, se eu tivesse um joystick aqui na minha mão, como se fosse um videogame, eu conseguiria controlar um equipamento remotamente,
né? Então eu tenho todas as interfaces, eu tenho telas, onde eu estou vendo as câmeras, o que ele está movimentando, o que eu estou pegando de carga ali. E a vantagem assim, são várias vantagens a gente fazer esse sistema de automação e controle remoto do equipamento. O primeiro para mim, sem dúvida, é o risco, a segurança das pessoas. Para mim, esse é o principal. Porque imagina que você tem uma empilhadeira, um heat stacker, um STS, qualquer equipamento, inclusive uma empilhadeira de armazém, que a gente poderia fazer com isso. Imagina que ele está pilotando e ele se distrai ou ele tem um mal súbito e ele pode causar um acidente e se acidentar, ele está envolvido ali. Agora, imagine com o cenário de que ele está numa sala, como a gente está aqui, um ar-condicionado, conforto, toda uma cadeira ergonômica, ele está controlando, ele não tem risco nenhum para ele. Então, a gente consegue prevalecer a vida dele aí. A questão da ergonomia também é um ponto bem importante. E a questão de você ter mais visão, por incrível que pareça, você ter mais visão fora do equipamento do que lá dentro do equipamento. Porque pensa o seguinte, quando você pega um equipamento e automatiza nesse nível, você vai ter sensores, você vai ter câmeras, você vai ter um monte de pontos de referência que vão estar te auxiliando. E na tela que você está olhando ali, ele vai aparecer como se fosse Eu uso esse exemplo de videogame porque é muito próximo disso. Ele vai aparecer ali indicadores, alertas, dizendo, olha, está tendo um vento forte, olha, tem uma colisão aqui na parte de trás que um caminhão está se aproximando de você. Então, são coisas que você não consegue no equipamento ter essa agilidade, né? Fora a segurança. E do ponto de vista de a gente automatizar isso dentro de um armazém, no porto, no costado ali, a gente consegue automatizar em qualquer lugar. A gente consegue controlar esse equipamento remotamente, né? Aí volta naquela questão, né, que você perguntou de comunicação com aquele equipamento. Eu preciso ter uma comunicação rápida com ele e segura, né? E aí a gente consegue, de uma forma bem prática, ter essa automação, todo esse controle do equipamento, seja ele qual for. Legal. E aí a gente falou de segurança, a gente falou de ergonomia, mas a gente também fala de uma questão de teletrabalho, né? No caso, você está... Por exemplo, a gente deu um exemplo do camarada estar à distância controlando um equipamento, mas também eu vi um exemplo do Maslact 2, do operador controlando várias telas, né? Porque você falou que o operador ele tem mais visão fora do que dentro do equipamento, né? Porque você tem câmeras que possibilitam você dar zoom, ampliar, né, aquele campo de visão ou estreitar o campo de visão em um determinado momento. Só que a gente tem a questão do teletrabalho, né? Então, como que do teletrabalho e da questão de segurança, por exemplo, segurança de rede de internet. Vamos supor que a gente faz a contratação, a aquisição desse equipamento e esse equipamento só tenha a opção de acesso remoto. Há algum item de segurança que faz com que o equipamento continue produzindo, mesmo tendo a latência de internet, problemas de comunicação do IoT das coisas, da internet das coisas? Sim, é uma questão bem... O que acontece se o equipamento está remoto e eu perdi a comunicação, né? Isso é um ponto bem importante, né? Porque isso daí você pode pôr em risco o equipamento, a carga, pessoas ali próximas. Nesse sentido, o equipamento ele pode ser programado para... eu perdi uma comunicação, eu interromper aquele movimento, eu fazer uma desaceleração. Então, você consegue ter um controle, mesmo que ele perca a comunicação. Ele vai ter uma inteligência do que ele tem que fazer naquela situação. Tá? O outro ponto essa comunicação ela é extremamente segura, porque ela está numa rede criptografada, ela tem toda a questão de segurança, de bloqueios de rede. Dificilmente você vai ter essa rede exposta à internet, aberta assim, a hackers. Então, é uma questão muito segura esses equipamentos, né? Do ponto de vista de
você falou assim, eu tenho um controle aqui, né, e tenho várias telas ali, né? Isso. Existe um conceito de que eu posso controlar um equipamento, 1 para 1, ou eu posso controlar N equipamentos. Por quê? Porque a gente sabe, eu peguei um container, estou carregando, vamos imaginar um STS. Ele está tirando do navio. Ele tem um tempo de levantar, içar aquele container, trazer para a terra, abaixar. Então, o que a gente pode fazer? Alguns movimentos que já são programados e planejados, que não tem risco, a gente pode deixar ele automático. E, enquanto isso, o operador está olhando um outro equipamento que está fazendo o lock dele no navio ou descarregando ele no caminhão. Então, você consegue controlar mais de um equipamento sem ter uma sobrecarga de trabalho e no ponto de vista de que o equipamento está trabalhando sozinho ali para você. Então, você não se preocupa, porque ele está numa atividade automática. Mesmo tendo... são duas perguntas, né? Primeiro, você tem a questão da movimentação do navio, né? E aí você vai ter esse equipamento funcionando por latitude e longitude. Né? São coordenadas, né? Mas mesmo tendo essa questão de latitude e longitude, é possível você deixar ele num modo automático. Agora, falando de equipamentos, recentemente a gente teve até, inclusive, vocês participaram lá, foi um negócio incrível do Port Performance, né, que eu também tive a oportunidade de conhecer, mas eu tive uma curiosidade do seguinte: a gente está vendo muitas empresas investindo em ferramentas muito potentes, mas que, por exemplo, foi dado um exemplo de que a automação faz uma movimentação de 27 containers por hora e o ser humano faz uma movimentação de 35 containers por hora. Até quando compensa fazer um investimento de grande monta para poder fazer a aquisição de equipamentos por acesso remoto? Esse é um ponto bem delicado, né? Porque assim, a gente tem que analisar os custos, né? Então, um equipamento, uma automação dessas é cara, não é barata. Ela envolve toda uma infraestrutura como a gente já falou, de rede, de câmeras, de sensores, IoT e tudo. E ela depende de uma ação humana também, em algumas ações humanas também na manutenção desses equipamentos, na programação desses equipamentos. Quando eu falo programação, envolve dois lados, tá, de programação. A programação do lado de computação, do lado de eu programar o que esse equipamento tem que fazer, e no lado da programação de que os planejadores de pátio, de navio, de armazém, eles também têm que fazer um trabalho aí para otimizar essa movimentação. Lógico que às vezes a gente pode trazer softwares, inteligência artificial e outras questões, mas a gente pode levar isso para um outro debate, né? Mas a questão dos custos. Hoje, a gente sabe que, às vezes, a questão da mão de obra, a gente coloca naquela balança, né? O operador um operador de equipamento desses custa tanto, na automação eu vou pagar tanto, vai sair mais caro. Mas tem a questão também envolvida dos riscos, né? Questão de risco trabalhista, de risco de saúde, riscos de acidente. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E um ponto importante é que você destacou, né, que às vezes o operador ele consegue ser mais rápido, né? Mas a gente consegue ir também treinando a máquina para chegar nesse nível. O ponto é que o operador e aí falando assim, nós seres humanos somos sujeitos à falha, né? A gente está dirigindo um carro, às vezes a gente se distrai e bate o carro ou atropela alguém. Um operador também pode ocorrer isso. Com uma máquina, pode ocorrer um acidente? Pode. Só que se você mitigar todos os riscos, mapear todos os pontos, sensores, você consegue evitar ao máximo esses riscos. Dificilmente uma máquina ela vai ficar cansada ou vai se distrair ou ela vai estar com algum problema de saúde ali ou pessoal e ela vai cometer um erro, né? Longe de eu falar de que a gente tem que ser substituído por máquinas, né? Mas
algumas coisas automatizadas eu acho que a gente precisa fazer com que a tecnologia trabalhe pela gente. Do outro ponto, a gente tem que tirar o proveito da tecnologia para a gente trabalhar melhor. Esse acho que é a pegada aqui, eu acho que é o que a gente tem que analisar. Então, porque eu fiquei curioso, mais por curiosidade, porque aí eu vi um profissional falando que eu estou dando uma movimentação de 35, que é a que eu vi até uns anos atrás, mas hoje você tem movimentação de terminal de 38, 40 containers por hora, né? Uhum. Mas o que me chamou a atenção foi a diferença gritante da quantidade de containers movimentados, porque quando a gente chega no final de ano, né, no Prolabore geral, né, a gente vai ter uma diferença gritante por navio ou até por mês da quantidade de containers que deixou de ser movimentada. Né? E isso tudo também pode impactar até na movimentação de pátio, nas questões de capacidade dinâmica e estática do pátio. Né? Quando você tem uma quantidade de movimento, você tinha uma quantidade de movimentação expressiva e você reduz ela, você impacta em contratos, em cláusulas contratuais, você impacta no meio físico, né? Na hora de você colocar, estivar o container no pátio. Por isso foi a minha pergunta para você, uma curiosidade que eu tinha. Excelente. Agora, vindo aqui para duas coisas. Qual é o futuro? A gente está no presente, a gente está no futuro do presente, né? Mas qual é o futuro agora, né? A gente aí a gente fala de portos e a gente também fala de retroárea, a gente pode falar até da indústria, que eu sei que você é um profissional de um laço profissional diversificado, mas qual é o futuro agora, Roberto? O que a gente tem mais de novidades aí que você pode dar um spoiler aqui para quem nos acompanha? Excelente. O futuro é difícil de a gente prever, porque a gente às vezes faz algumas estimativas e a gente acaba falhando, né? Mas assim, o que eu vejo, questão da automação, todos os pontos que você trouxe aqui nesse debate hoje são tendências e assim, cada vez mais vão se tornar realidades. Os gêmeos digitais, né? O Digital Twins, a automação, o IoT, rede 5G, rede 6G, 7G, enfim, a gente vai começar a evoluir cada vez mais na parte de comunicação, na parte de dados, né? Que são IoTs, ou a captura desses dados, esses sensores, e a inteligência artificial vai estar vindo aí para ajudar cada vez mais, né? Eu entendo que dentro desse contexto, a inteligência artificial, apesar do que está bem batido no mercado já de falar, vou usar a inteligência artificial para tudo aqui, para resolver, vou fazer o chat GPT aqui trabalhar por mim, ela vai trazer insights que a gente às vezes não está olhando. Ela consegue trabalhar com um grande volume de informações, de dados, que a gente não consegue trabalhar hoje. Só que a gente vai dar esse input para ela. Trabalhe, me traga essas informações. A gente precisa de pessoas inteligentes para trabalhar com as ferramentas, que serão automação, IoT e a inteligência artificial, como mais uma ferramenta para a gente trazer aceleração dessa produção, diminuição de riscos e, lógico, trabalhar de uma forma mais, como é que eu posso falar assim, mais assertiva, de maior performance. Então, eu vejo que essas tendências serão o futuro. Inteligência artificial, automação, digital twins, elas estão vindo para ficar. A inteligência, assim, eu vejo muitas coisas falando de inteligência artificial, mas elas necessitam de um input de um ser humano. Exato. Né? Mas hoje, aí trazendo para uma pesquisa que recentemente foi até um biólogo brasileiro, acho que é Rodrigo Moultrie, que passou no Fantástico, salvo engano, e ele trouxe a questão da inteligência orgânica, né? Que a partir de pesquisas que estão sendo feitas, criar um cérebro orgânico, criar uma réplica do cérebro orgânico. E aí a gente vai ter uma competição entre a inteligência artificial e o cérebro orgânico, mais ou menos isso, ou a gente vai ter uma coisa mais real do que a inteligência artificial. O que você vê aí? Aí é uma questão de futuro mesmo. Exato. Aí assim, aqueles ensaios que a gente trabalha de vamos fazer uma
uma brincadeira aqui de como chegará o homem no futuro, né, com essas tecnologias. Sim, na verdade, assim, eu acho que nós já vamos evoluindo com a tecnologia e a tecnologia vai evoluindo juntamente com a gente. A gente vai caminhando de mãos dadas. Hoje, a gente faz coisas que nossos avós ficariam, assim, espantados. Imagina, a gente falando aqui, transmitido por uma internet, uma pessoa conseguir ver nosso podcast aqui em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Para os nossos avós, gerações anteriores, isso seria impensável. Mas o que pode vir no futuro? A gente pode pensar assim, coisas que você trouxe de criação de um cérebro, mas outro ponto que estão sendo explorados são implantes, né? Existe a empresa do Elon Musk, que é a Neuralink, onde você consegue fazer implante e fazer comunicação. Já tem gente querendo fazer esses implantes, onde você consegue fazer comunicação diretamente com a máquina, pelo pensamento. Onde que a gente vai parar nisso? Eu imagino assim, e eu vi muitos filmes de ficção científica, eu adoro isso, né? Eu acho que assim, a gente vai ter cada vez mais essa integração homem-máquina. A gente vai estar caminhando cada vez mais para as máquinas estarem junto com a gente junto com as máquinas. Então, vivendo numa realidade virtual, vivendo numa integração com equipamentos, onde eu consigo monitorar todo o meu corpo, batimentos cardíacos, como um relógio, e isso daí sendo transmitido para uma máquina que vai estar analisando tudo isso em tempo real e me fala assim: Roberto, cuidado, você está se estressando demais. Né? E aí você conseguir monitorar. Então, o ponto que eu quero trazer eu acho que no futuro, tecnologia e máquina, tecnologia e o homem, elas vão ser uma coisa bem próximas, cada vez mais. Se você observar, antigamente o computador era uma coisa que era difícil de usar. Hoje, cada vez mais está sendo fácil, né? Questão de usabilidade da aplicação, usabilidade das ferramentas. Vai ser uma tendência de que você não vai estar percebendo que você está interagindo com uma máquina, né? Seja numa conversa, seja numa operação de um porto. Então, você vai estar interagindo constantemente. Só para corrigir aqui, o nome do cientista é Alisson Mottri. Né? Ele estudou biologia em Campinas e fez doutorado em genética na Universidade de São Paulo. Esse cara é a bola da vez aí, e o Brasil, mais uma vez, fazendo sucesso aí fora do nosso país. A gente tem que aplaudir um cara desse, sim, um estudioso que partiu de um problema particular, né, pessoal, né, do filho, que é autista, para poder desenvolver alguma coisa para o futuro e benéfica para a sociedade num todo. Quando a gente falou muito aqui da inteligência artificial, a gente falou de digitalização. O que a Modal aí, agora vindo para a empresa, tá? Para o lado da empresa. Okay. O que a Modal está trazendo aí de novidade aí que você possa falar aqui? Além das novidades, o que a Modal já fez? Eu acompanho a Modal há alguns anos, né? E vejo o esforço do grupo lá. É um grupo muito competente, diga-se de passagem. O que a Modal já fez aí na área portuária e o que está por fazer ainda para poder promover o desenvolvimento do setor portuário? Excelente. Obrigado por essa abertura, essa oportunidade de a gente comentar aqui. Os trabalhos que a gente vem fazendo e tudo que a gente está buscando, né? Na Modal GR a gente tem duas frentes de trabalho, vamos chamar assim. Eu tenho uma frente que ela faz o que está de tendência agora, o que eu estou trabalhando, e outra frente ela busca o que o mercado está atuando, quais são as novas tendências, para onde está se dirigindo, por essa ficção científica que a gente acabou de falar, o que vai se tornar realidade. Então, a gente tem duas turmas, uma que pesquisa e desenvolvimento, que busca essas tecnologias, e a gente busca a aplicação delas no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, e uma turma que está ali executando e trabalhando forte. O que a gente tem executado e trabalhado forte nesses últimos meses e anos?
tudo isso que a gente falou. A parte de automação de equipamentos a gente já tem trabalhado. A gente tem trabalhado com parceiros para fazer automação de STS, né? Então, a gente tem um case onde a gente automatiza, juntamente com esse parceiro nosso, a movimentação do STS. Então, ele pega o container, a primeira coisa que ele faz, esse sistema vê que container que é aquele, ele identifica qual é o número, através de uma tecnologia de OCR, então ele sabe qual que é o número daquele container. Automaticamente a gente integra com o sistema de TOS de operação do terminal. A gente sabe se aquele container é o que eu preciso pegar, se ele está na lista de embarque ou desembarque, e eu valido aquela operação. Caso eu pegue um container e fale assim, opa, esse não está na lista, houve algum planejamento errado, ou seja, a bordo, ou seja, em terra. Então, a gente consegue identificar isso. Esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado. E outro ponto que a gente tem trabalhado muito forte é com a parte de ciência de dados e inteligência artificial, fazendo com que cada vez mais a gente se apoie em dados para tomar as decisões e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de aceleração para os nossos desenvolvimentos e nossa tecnologia. Legal. Quando a gente fala de aceleração aí das questões de internet das coisas, dessa conexão, dessa interatividade, você tocou num ponto, aos 2 tópicos anteriores, que foi a questão da cibersegurança. Sim. Vocês têm trabalhado também nesse sentido, além da implantação de todas as ferramentas de conexão, a questão de cibersegurança. Por que eu digo isso? Há uns 2 anos atrás, acho que foi em 2018, teve um ataque um ataque cibernético com a Maersk, né? E assim, uma empresa dessa envergadura, ela tem sistemas para combater esses cyberataques. E ela foi invadida e todos os dados dos seus clientes foram disseminados aí ou na dark web, né? Para poder fazer um pós-venda, né? E ela, eu não sei a que nível está a questão dessa proteção. Isso acontece também com relação às ferramentas de portos? Sim. Um caso mais até recente, eu não lembro se foi 2023 ou 2024, foi um porto da Austrália, onde ele ficou paralisado por acho que 3 ou 4 dias, né? Porque teve um ataque também de ransomware, onde paralisou todos os equipamentos. O ransomware, ele contamina toda a rede e ele faz aquela pedido de resgate, sabe? Olha, eu criptografei todos os seus dados, os seus servidores, e eu peço um resgate por isso, tá? O que acontece? A gente tem que sempre estar caminhando. A questão de cibersegurança é talvez uma das questões mais importantes que a gente tem que olhar para imediatamente e para os próximos anos, porque todos os avanços que a gente tem de tecnologia, que a gente propicia como ferramentas para a gente trabalhar, para a gente desenvolver tecnologias, isso daí também pode ser usado para o mal. Então, para invadir uma rede, um servidor, tomar conta de um banco, ou ninguém está imune, seja no nosso celular, seja em qualquer rede de qualquer empresa. Então, não é querer ser assim, nossa, você está querendo assustar todo mundo. Sim, porque a questão de cibersegurança, ela está se tornando uma questão de terrorismo, questão de roubo de dados mesmo, entendeu? De empresas. E é extremamente importante que as empresas olhem para isso com segurança e sempre estar investindo. Investimento constante. A gente está sempre se atualizando, sempre renovando licenças de software, questão de licenças de antivírus e muitas outras ferramentas mais, né? Eu não sou especialista nessa área, mas o que a Modal GR está fazendo nesse sentido? Como a gente trabalha com desenvolvimentos de soluções, aplicações, integrações, a gente está criando uma inteligência artificial, isso aqui é um spoiler, tá? Onde a gente vai analisar aquele código e ver
analisar se tem brechas de segurança que podem ser exploradas e a gente já corrigir. Então, uma das práticas que a gente tem no desenvolvimento de um código de aplicação, de programação, é a gente fazer o teste, o famoso QA. Né? Eu valido a qualidade daquele teste. Normalmente a gente valida a qualidade dele por boas práticas de programação, por questão de funcionalidade, se ele está fazendo, eu cliquei nesse botão, está fazendo o que deveria. Então, eu tenho várias camadas de teste. E a gente está adicionando a questão de cibersegurança como mais uma camada de segurança e validação desses testes. Esse é um dos pontos que eu acho que assim vai começar a evoluir. Então, lembra que eu falei de utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para ajudar a gente? Uhum. Estamos utilizando nesse sentido também. Legal. E aí, falando aqui, a gente falou de cibersegurança, falamos de muita coisa boa, como sempre, você vem aqui, traz qualidade no programa, sobe a régua. A questão de treinamento para os novos ingressos na atividade portuária. Como eu sei que a Modal GR tem por DNA contratar muitos jovens, né? Sempre impactando no mercado. Acho que foi uma das primeiras a trazer muita juventude para a atividade aí de tecnologia. Foi uma das primeiras e pioneiras aí para trazer a juventude aí, trabalhar em cima do programa Jovem Aprendiz, desenvolver muitas outras pessoas que também serviram para o mercado e ainda servirão. E o que a Modal GR está fazendo agora, nesse momento, para poder ainda desenvolver ainda mais o jovem? O que a gente pode trazer aí para mostrar aí para quem nos acompanha lá no Papo de Porto 013? Excelente. E a Modal GR, ela tem se posicionado de várias formas. Uma delas é como sendo uma empresa empregadora, onde a gente valoriza o trabalho das pessoas que estão com a gente, valoriza as pessoas e a formação delas. O principal ponto aí na formação, a gente faz um processo de seleção bem criterioso. A gente tem centenas, para você ter ideia, quando a gente abre um processo de formação, a gente abre 10, 15, depende da quantidade de vagas, depende da nossa necessidade, o mercado, as demandas, mas a gente abre entre umas 10, 15 vagas. A gente tem em média 600 a 700 inscritos para aquelas vagas. E a gente está falando só de pessoas formadas aqui na região. Então, a gente está valorizando a empregabilidade da região, a gente está buscando fazer com que essas pessoas, esses jovens, não precisem subir para São Paulo ou ir para outro lugar para buscar emprego. Eu fui uma pessoa que, no meu início de carreira, eu tive que ir para São Paulo. Não tinha muitas opções aqui na Baixada. Então, é desgastante você pegar um fretado, ainda mais se cai uma ponte e você fica 14 horas parado na estrada. Então, a gente precisa olhar para esses jovens. E como que a Modal GR olha? A gente faz esse processo de seleção, ele é bem criterioso para a gente trazer pessoas que tenham afinidade cultural com a Modal GR, como a gente busca, como a gente traz inovação, como a gente lida com as pessoas ali. Então, tem essa proximidade. Segundo ponto é o início do treinamento, onde esses jovens, eles têm contato com os mentores do nosso time, então são pessoas já experientes, e a gente tem esses mentores onde vão apoiar nessa jornada. Cada um deles, ele pode ter que a gente chama de uma trilha. Eu posso ser um desenvolvedor, eu posso ser um especialista de dados, um UX, eu posso ser um desenvolvedor só front-end. Então, a gente vai fazer a trilha junto com essa pessoa, de acordo com o perfil dela. E essa trilha começa pela parte de conceito de lidar com e-mail, com Teams, como comunicação colaborativa e de empresa. Então, como que eu lido com essa comunicação? Depois, como eu me porto numa reunião, como eu vou... eu estou com medo de fazer uma reunião aqui, estou sendo entrevistado pelo cliente, eu vou ter que entrevistar, como eu vou me portar nessa reunião? Então, a gente dá esse treinamento também. Então, é o que a gente chama de essencial. A gente vai lidar com aquele início, porque às vezes, a maioria dessas pessoas é o primeiro trabalho.
Então, a gente dá esse alinhamento com elas. E a gente vai trazendo isso para o trabalho. E a gente vai envolvendo cada vez mais em questões de trabalho. O que o mercado está buscando, como que o mercado trabalha, quais são as necessidades e como a Modal GR desenvolve. Então, essas pessoas vão tendo esses contatos. Mas a gente não coloca essas pessoas, esses jovens, numa frente de batalha, vamos falar assim. Você começou, vai lá, atua com o cliente e trabalha lá de frente. Não, a gente está sempre criando casos, cenários internos para esse jovem se desenvolver. Quando ele é efetivado, aí sim, ele pode ser colocado diretamente no trabalho e, mesmo assim, ele tem um apoio de um mentor, tem um acompanhamento. Esse mentor, ele vai ser um mentor de, poxa, o que eu escrevo aqui nesse código? Ou o cliente me pediu isso, o que ele quer dizer? Então, ele vai ser um mentor de como que ele vai se portar no trabalho, como que ele vai ter essa relação de prestador de serviço para a parte de tecnologia e inovação. Tá? Então, esse é uma jornada bem assim, desafiadora para os jovens e para a gente também, porque a gente tem essa responsabilidade de lidar com essa educação, essa formação e, como eu falei, né, é o primeiro emprego deles, na maioria. Então, a gente tem essa responsabilidade, né? Quando você falou desse time aí das pessoas, desse tratamento, qual o tempo que dura esse tratamento entre o cara tá no back e entre o cara chegar no front e tá cobrindo um cliente, vai no caso? O processo de formação, ele dura, em média, 2 meses. Né? São aproximadamente 8 a 10 semanas. Depende da trilha que esse jovem está trabalhando, que ele está atuando. Esse é um tempo de formação. Mas a gente também trabalha em projetos internos, onde a gente desafia esses jovens a trazer ideias e propostas antes de ir para o mercado de trabalho, antes de ser colocado, como você falou, no front. Né? Então, esse tempo ele pode ser variável. Isso depende de vários fatores. Primeiro, de acordo com o perfil e aceleração da pessoa. Tem pessoas que têm um tempo de resposta diferente de outros. Um consegue aprender mais rápido que o outro. Então, eles vão levar o seu tempo. E aí a gente consegue, nesse sentido, levar para o mercado já preparado. Ele nunca vai para o mercado sem estar preparado. Esse é o ponto principal. E o segundo ponto é que assim, a gente consegue sempre ir controlando isso. Normalmente, ele está preparado a partir de uns 3, 4 meses. Tá? E assim, quando eu falo preparado, a gente tem casos internos de sucesso, assim, onde que várias ideias foram desenhadas e propostas por pessoas do processo de formação, que é como a gente chama. Então, essa sinergia, onde a gente tem pessoas de maior senioridade, quando eu falo senioridade, às vezes é até de idade, tá? Pessoas de 50 anos, 60 anos, que para o mercado de tecnologia são pessoas consideradas já velhas, né? Mas como que a gente consegue trabalhar com uma sinergia com um jovem? Então a gente traz a experiência dessas pessoas, né? Desses seniors, e a gente traz o gás, a questão de quero desbravar, quero trazer inovação, quero buscar coisas novas dos jovens. Uhum. Então a gente consegue juntar esses dois pontos e buscar uma entrega muito maior. Legal. Eu também tive percebendo que o Luiz, né, que é um dos fundadores também, ele está muito ligado à questão de parque tecnológico, das questões do Cubo do Itaú. Qual o impacto que isso traz para os jovens, né, nessa questão dessa maturação deles dentro do processo? Isso daí traz uma maturação, como você falou, é muito importante, porque
o que eles têm contato? Quando o jovem entra na Modal GR, ele tem contato primeiro com um time que está ali para ajudar ele também a se desenvolver. Ele tem contato com as tecnologias que estão no mercado, entendeu? E contato com o que a gente está buscando de tendências no mercado também. Outro ponto são os nossos parceiros. A gente tem parceria com o ACS, com o Cubo, com o Parque Tecnológico, e a gente vai trazendo essa sinergia, onde a gente levou nosso processo de formação para ser apresentado no Parque Tecnológico, e a gente consegue trazer isso como um efeito circular. Isso daí, a gente beneficia a sociedade se beneficia disso e a sociedade devolve para a gente também. Como? Esses jovens, eles têm um engajamento muito grande, né? Então, eles percebem que a gente está apoiando eles, está dando oportunidades, seja tendo contato com o Parque Tecnológico, seja tendo oportunidades no mercado, e eles têm um engajamento muito forte, onde eles aproveitam e falam assim, pô, vou aproveitar essa oportunidade e vou valorizar a Modal GR porque eles estão me dando essa oportunidade. Então, é uma sinergia e uma troca muito boa. Legal. E dentro desse, existe um turnover muito alto ou o turnover ele é bem baixo, né? Nessa questão do jovem, porque o jovem ele tem aquela inquietação, né? Ele não gosta de ficar parado, ele não gosta de ficar no mesmo emprego, não é igual eu. Eu não digo igual a você, que você é mais novo do que eu, mas igual eu que estou há 30 anos, 32 anos na mesma atividade, o jovem, se ele ficar 32 anos, eu acho que nesse momento ele vai estar internado no manicômio, porque tem essa inquietação. Os jovens e essa geração, ela é uma geração que ela quer e busca as coisas de uma forma muito mais rápida, muito mais ansiosa. Isso não é nem ruim nem bom. Na minha visão, a gente tem que aproveitar essas características dos jovens, né? Então, essa ansiedade. Você perguntou do turnover. Nosso turnover é abaixo da média do mercado, justamente por conta desses pontos que a gente tem, benefícios que a gente tem. Então, a gente valoriza essa capacidade do jovem. Então, a gente aproveita essa inquietação deles, essa aceleração dos jovens, para trazer inovação, para trazer desafios e colocar eles com pessoas que, como você comentou, estou aqui há 30 anos e estou bem, estou indo num ritmo diferente. Então, a gente junta esses ritmos para que dê uma sinergia muito grande. Pensa assim, uma pessoa que quer correr, mas não sabe para onde vai, ela vai chegar rápido, mas pode ser que no lugar errado. E uma pessoa que sabe onde quer ir, mas está indo devagar, ela precisa de um empurrãozinho às vezes. A gente está juntando os dois. Então, a gente sabe juntar a pessoa que sabe onde quer chegar com a pessoa que quer chegar rápido lá. E aí a gente vai trabalhar junto nisso para chegar rápido, no lugar que a gente precisa e de uma forma bem eficiente. Legal. Pô, show de bola. Eu sou admirador do trabalho da Modal aí com relação à juventude. Hoje, quantos colaboradores vocês têm aí no total? Jovens aí? A gente está uma média de 180 pessoas, né, atualmente, entre recursos alocados, trabalhando em projetos. Então, temos várias frentes aí. A gente tem pessoas que trabalham remoto e temos um grande time que trabalha aqui em Santos. Modelo híbrido, a gente incentiva que vá para o escritório para ter essa sinergia, essa troca de conhecimento, né? E então a gente está nessa faixa aí de 180 pessoas atualmente. Legal. Cara, o tempo passa muito rápido. Nossa, aqui. Passa mesmo. Passou muito rápido aqui da nossa conversa aqui. Eu te agradeço imensamente por você desmistificar, falar do futuro, falar da internet das coisas, falar do futuro do presente, né? Que a gente já está com muita coisa que era futurística, mas estamos no presente. Eu te agradeço de coração e peço que você faça aí as suas considerações finais e fique à vontade para mandar um abraço para quem você
desejar e assim quiser. Excelente, muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, Luiz Fabiano. Você é uma pessoa que tem um baita de um relacionamento assim com a comunidade do Porto, a comunidade de logística. Você é um cara que assim inspira muita gente. Eu acho legal isso, essa pegada sua de vamos trazer as coisas, vamos trazer para a conversa. Então, muito obrigado por eu estar participando disso, né? Eu acho que assim o diálogo, essa troca de informações, essa busca por conhecimento é muito importante, né? E cada vez mais eu acho que a gente tem que prevalecer as formas abertas de a gente trabalhar, de a gente trazer ideias. Eu não estou sempre certo, você não está sempre certo, a gente consegue, com as ideias e as sugestões de cada um, a gente consegue, com o diálogo, né? A gente consegue evoluir. Esse é um ponto, eu acho que é importante, acima de tudo que a gente falou hoje. Todas essas tecnologias, toda essa tendência, o que fica, eu acho que é o diálogo, essa conversa e essa parceria mesmo. E, mais uma vez, muito obrigado por participar. Eu que te agradeço por trazer tantos temas importantes aí para quem nos acompanha no Papo de Porto 013. É sempre muito bom conversar com você. A conversa flui de uma maneira leve, que a gente consegue compreender, e creio eu que também que os telespectadores consigam também nos acompanhar e compreender realmente num linguajar mais suave, né, do que um linguajar técnico aqui para o Papo de Porto 013. Muito obrigado, Roberto Teixeira, claro, eu não esqueci do seu nome desde do dia que nós fizemos o programa do alfandegamento. Ali também foi um baita aprendizado. E quero aqui agradecer a todos aqui que acompanham o nosso canal do Papo de Porto 013. Peço que quem queira se inscrever no canal é @Papo de Porto 013 no canal do YouTube, e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Um grande abraço e fiquem com Deus.